Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à aula número 2 do curso de algoritmos da comunidade Show Delphi. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos fazer aqui uma breve análise juntos sobre a evolução da programação. Tá? Uma análise simples, não vamos se deter em detalhes e tudo, mas para a gente ter uma ideia do que vem acontecendo. Bom, então, os primeiros computadores eletrônicos eles começaram a surgir aí na Segunda Guerra, né? Na década de 40. Foram usados para decodificar mensagens, cálculos balísticos, enfim. Mas aqui eu coloquei um registro só para a gente saber, né? Computadores eletrônicos. Porque computadores mesmos, os computadores analógicos, eles existem há bastante tempo. Eles eram usados antigamente, no Império Romano, enfim, principalmente para calcular a posição dos astros, da Lua, do Sol, dos planetas, enfim, que existia a astrologia e era muito utilizada para prever catástrofes, enfim, que o pessoal utilizava naquela época. Né? Daí então eles criavam máquinas elaboradas para tentar prever o movimento dos corpos celestes. Aquilo já eram computadores, né? Mas eram computadores analógicos, enfim. Só uma observação para mostrar que não é só de agora o que existem computadores. Mas enfim, com componentes eletrônicos, eles começaram a partir da década de 40. E vamos começar a nossa análise por aí. Então, a programação por hardware. Vamos lá. Os engenheiros desenvolviam os primeiros computadores e criavam os programas mudando fisicamente as conexões. Eram utilizados grandes painéis com centenas de conectores, semelhantes às antigas mesas telefônicas. A programação era alterada plugando-se os fios em diferentes conectores. O processo era complicado e sujeito a muitos erros. Para salvar um programa, somente diagramas impressos em papel, fotografias da mesa de conexão. Então, como é que era no começo? No começo era, para vocês imaginarem, era computadores enormes, nas mainframes, e aí então havia uns circuitos que tu podia ligar ele e desligar ele conforme a sua vontade. Então, você lá podia plugar ou ativar um interruptor aqui, ativar um interruptor lá no circuito, e essas posições, estar conectado ou não, faziam o computador desempenhar um papel diferente nas situações. Então, era bem rudimentar, né? É como fosse uma mesa. Vamos pensar assim, ó, a sua chave de liga e desliga da luz da sala. Como se fosse um painel, vamos imaginar, com 20 chaves de liga e desliga, e que conforme você liga ou desliga essas chaves, o computador faz algum tipo de processo. Então, basicamente, era assim que começou os computadores. Bem difícil. Então, pensa, você ligou e desligou as chaves numa sequência aí, e aí, então, puxa, eu gostei dessa configuração, eu vou precisar usar ela. E aí, como é que você vai lembrar depois que alterou? Daí, então, tinha que tirar fotografias, enfim, fazer um desenho do como estava para conseguir reproduzir a configuração. Beleza. Então, com o passar do tempo, esses circuitos aí foi se sofisticando. Então, o pessoal conseguiu introduzir alguns códigos numéricos. Então, como por exemplo, 0101 significava some, ou diminua, ou inverta. Né? Então, vamos ler aqui. Ó. No início, cada operação... Desculpe aqui, ó, programação com instruções numéricas. No início, cada instrução era representada no formato numérico. Uma determinada combinação numérica significava some, mova, inverta, diminua, enfim. Os programas eram montados escrevendo-se um código composto em uma sequência de instruções elementares. Os programas podiam ser guardados em dispositivos que possibilitavam sua fácil recuperação.
Eu acredito, pessoal, que nessa época aqui era aquela época dos cartões perfurados, sabe? Então, já não era necessário ter que, toda vez que fosse fazer alguma programação, ligar e desligar cabos, enfim. Então, tinha uma elementar codificação ainda, mas muito distante do que a gente tem hoje. Então, programas naquela época também era, assim, quase impossível de pensar nos dias de hoje como era difícil fazer aquela época, né? Muito bem. Então, a programação em código ainda não existia, né? Ah, vou escrever um código aqui. Isso não existia ainda propriamente dito. Bom, aí então chegamos no terceiro nível aqui, que foi uma das primeiras linguagens. Interessante que ela ainda existe, tá? É a programação de linguagem assembly. Então, para contornar o problema, os engenheiros associaram a cada instrução uma palavra que lembrasse seu significado. Exemplo, a instrução somar foi representada pela palavra add, que é adicionar em inglês. A instrução diminua foi representada pela palavra sub, entre outros. Apesar desse avanço, ainda havia dificuldades. Como as instruções dadas aos computadores devem ser elementares, ou seja, simples, né? Cada execução de uma única ação era necessário fazer dezenas de instruções de linguagem assembly. Isso tornava a escrita de programas muito trabalhosa. E apesar de baseado em palavras no idioma inglês, na prática ainda era muito difícil de entender seu significado. E aqui um comentário, né? Embora seja uma das primeiras linguagens, a linguagem assembly ainda é muito utilizada hoje em dia, quando se necessita acessar o hardware, tá, pessoal? Acessar, ter uma programação muito específica para o hardware, aí a gente acaba utilizando a linguagem assembly, tá? Programação de algum equipamento, enfim. Então, ela ainda é utilizada, mas assim, ó, é um especialista realmente que consegue utilizar ela com todas as suas funções, enfim, porque são palavras elementares e realmente quem for programar com a linguagem assembly tem que entender muito bem o que está fazendo no dispositivo. Então, o que acontecia? Então, eram pequenos comandos, enfim, e para tu fazer um programa, eram milhares de linhas, né? Como fosse nós aqui falar o português, mas em vez de ter milhões de palavras à disposição, a gente tivesse 10 ou 20 palavras e tivesse que explicar algo muito complexo. Então, pense na dificuldade de usar poucas palavras e explicar algo extremamente complexo. Então, era mais ou menos essa a situação. Bom, com o passar do tempo, né, foram surgindo linguagens de alto nível, ou seja, com maior vocabulário, que a gente pudesse usar mais opções para expressar as nossas ordens para o computador. Então, criadas para contornar dificuldades da linguagem assembly, utilizam palavras e expressões em inglês. É verdade, não tem ainda linguagem de programação em português, tá, pessoal? Então, é em inglês. Eu, pelo menos, todos que eu conheço são em inglês. Além das operações matemáticas semelhantes que usamos em nosso dia a dia, uma única instrução nessas linguagens equivale a dezenas ou centenas de instruções da linguagem assembly. Escrever um programa agora assemelha-se a escrever uma série de instruções em inglês. Então, a linguagem de médio e alto nível é mais ou menos onde nós vamos estar no começo. E escrever um algoritmo é escrever uma programação em alto nível. A gente vai escrever com o computador assim, leia, escreva, mostre, enfim, com palavras mais próximas à nossa realidade. Depois de um código pronto, programas especiais chamados compiladores ou interpretadores traduzem os programas da linguagem de alto nível para as instruções elementares em formato numérico que o computador executa. Então, o que acontece? Para a gente poder escrever um comando que a gente entenda, o computador não vai entender isso. Aí existe o compilador. O compilador, o que ele faz? Um programa desenvolvido por pessoas que ele pega o código que a gente digitou e transforma num código que o computador saiba executar. Transforma em zeros e uns, que transforme no código binário. Então, é muito utilizado hoje em dia. Então, algumas das linguagens mais comuns são o Pascal, Fortran, C, COBOL, Clipper, Basic, Java, entre outras. Existem linguagens para navegador, web, enfim, mas aqui estou dizendo de linguagens que geram
um executável, né, que gera um programa instalável no sistema operacional. E, enfim, ainda essas linguagens aqui, ó, elas estão muito presentes, tá? Algumas nem tanto, como o Clipper, me parece que já não é mais tão utilizado, mas linguagens como C, Java e o Pascal ainda são bastante utilizados. Muito bem, aqui nesse nível, né, a gente utiliza o texto puro, ou seja, o programador contava com editores de texto e o compilador. Então é isso aí, isso como são os algoritmos. Eu vou vir aqui, vou digitar o código e vou mandar compilar e o computador vai executar o que eu desenvolvi. Beleza. E a quinta e última etapa, o que é, pessoal? Aqui é onde a gente está atualmente, né? Tradicionalmente, como dito anteriormente, o programador escolhia uma linguagem e utilizava para escrever todas as suas instruções que formavam o seu programa. Mas com o passar do tempo, o software ficava cada vez mais sofisticado e o processo de criação ficou cada vez mais demorado e complexo, mesmo com as linguagens de programação de alto nível. Com a popularização de ambientes gráficos como o Windows e o macOS, diferentes softwares utilizados em um computador passavam a ter afinidades, ou seja, soluções semelhantes. Isso permitiu a criação de ambientes de programação que geram as instruções automaticamente segundo diretrizes fornecidas graficamente pelo programador. Os ambientes de desenvolvimento que automatizam parte da criação do código do programa são as ferramentas RAD, Rapid Application Development, desenvolvimento rápido de aplicativos. Atualmente as ferramentas mais conhecidas são o Embarcadero Delphi, o Lazarus, o Microsoft Studio, o NetBeans, Eclipse, entre outros. Então, o que é isso tudo, pessoal? Imagina se a gente tivesse que escrever todas as linhas de código para uma caixa de diálogo, uma mensagem, para desenhar um botão, para desenhar uma caixinha para pôr um texto. Então, hoje na programação, isso tudo está pronto, a gente já consegue utilizar. Então, há muito código pronto disponível. Ele não precisa escrever o código de tudo toda vez. Então, ficaria impossível hoje fazer um programa hiper complexo digitando todo o código de tudo toda vez, né? Então, esses aplicativos aqui, mais à frente vocês vão conhecer o Lázaro, ele já dá muita coisa pronta para a gente. Então, o que é mais utilizado, que é utilizado em vários programas, por sorte nossa, tá? Depois da evolução de todos esses anos da programação, já está pronto para a gente só desenvolver realmente o que a gente tem ideias. Beleza, pessoal? Aqui um pouquinho mais longo aqui o texto, é só para a gente ter uma noção da evolução da computação, tá? Só para situar onde a gente está. Acredito que na próxima aula nós vamos realmente ver sobre o que é a linguagem de programação, nós vamos ver um pouco mais conceitos, vamos sair mais dessa parte de história. E acredito que por essa aula é isso. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem aqui no comentário, né? E vamos seguindo com o nosso curso. Próxima aula já vai ter elementos aqui de programação que vai aprimorar nosso conhecimento. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, tá? Curtam o nosso vídeo aqui e divulguem para quem vocês saibam que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima. Valeu!